E hoje temos Crossfight Bidaman aqui no canal, conhecido no ocidente como Bidaman Crossfire. Esse que é um produto oficial da Takara Tomy. Eu vou tirar da embalagem o Starter CB41 Burst Bison. Esse daqui é um tipo poder e você pode observar que ele vem com um núcleo bem especial. Esse daqui é o Burst Core. E não apenas no nome especial, mas ele também tem um componente muito interessante e que tem muito que ser comentado também. A parte da frente da embalagem nos mostra um gráfico muito bonito do Burst Bison, bem como o personagem atrelado a ele no anime. Já na parte de trás, além de ele nos mostrar os dois modos do Burst Bison, tem algumas informações aqui dizendo que ele tem 9 de poder, 2 de controle e apenas 1 de Rapid Fire. Essas informações são um pouquinho controversas, mas eu vou explicar isso durante o vídeo, não se preocupe. Por enquanto vamos tirar ele da embalagem e vamos ao processo de montagem também. E como esse é um Bidaman da Takara Tomy, então ele vem com as peças nessas cartelas para nós destacarmos cada uma delas e montarmos o nosso Bidaman do zero. Essa é uma etapa que eu gosto bastante, porque além de ser um outro hobby, que é o hobby de montagem mesmo, você acaba entendendo como funciona o núcleo e as peças e cada encaixe do seu Bidaman. Ele também vem com uma extensa cartela de adesivos, um manual de instruções que ensina a montar e também onde colar os adesivos, e uma bidama de vidro comum. Então agora vamos destacar todos esses componentes das cartelas e começar a nossa montagem. Agora que já temos as peças mais ou menos organizadas, as únicas que eu encaixei foram essas duas para eu poder colar os adesivos dos olhos. Nós temos aqui o nosso processo de montagem, que é bastante simples na verdade. Vamos começar com, como de costume, com o Power Block, que é composto dessas duas peças aqui do núcleo e também dessa pecinha aqui. O Power Block é responsável pela camada de proteção dos Bidaman para que você só consiga atirar com eles utilizando eles em cima de uma superfície. E assim você consegue ter tiros exatos e na precisão, e também ajuda muitas pessoas a não atirarem eles fora da superfície da mesa, que é o local onde você deve atirar os seus Bidaman. Então tá aqui um componente bem importante e sem ele não funciona direito. Em seguida nós podemos montar a cabeça dele de fato, onde nós vamos pegar essas partes aqui, que eu já juntei as duas, são duas metades, né? E aí você encaixa essa partezinha aqui em cima também, para fixar e deixar tudo certinho. E aí cabe mais um adesivo aqui que eu vou colar em um instante. E pronto, agora sim ele tá com uma cara mais bonitona. Olha o emblema aqui, né, de um touro, de um bisão. E nós temos aqui o Burst Bison. Também podemos encaixar aqui os chifres dele, que você vê o encaixe em L. Você encaixa exatamente aqui, ele meio que desliza para a parte de dentro. E aí ele fica bem encaixado. O mesmo vai para o outro lado, o encaixe é o mesmo. Pronto, tá encaixado. Ele tem chifres bem grandes e isso é parte do design dele e também do grip, né, da pegada dele, para ficar bastante interessante. É um Bidaman enorme e olha que bonito, cara. O design é sempre incrível, né? Vamos agora para o núcleo dele. A montagem do núcleo é bastante simples, na verdade, porque nós temos 3 componentes principais. Começando então pela parte central, que é essa daqui. A gente vai encaixar ela na parte traseira aqui do núcleo. E depois de encaixado ele vai ficar dessa maneira aqui. Aí sim a gente pode encaixar a parte da frente, que na verdade, antes da gente encaixar a parte da frente, a gente pode também já encaixar a cabeça do Bidaman para ficar um pouquinho mais fácil. E a gente não precisa aqui na parte de dentro do núcleo para ficar mais tranquilo, mais sólido, certinho. E ficar mais tranquilo para que você não tenha problema para encaixar a cabeça depois. Depois de encaixado essa parte do núcleo, nós podemos também colocar aqui a Power Block. Ele encaixa dessa forma, ele não tem uma travinha aqui dentro, né, embaixo, você só encaixa ela assim, e aí podemos colocar o gatilho. Observe que o gatilho também não tem uma mola propriamente dito, você só vai encaixar ele aqui e pronto. O gatilho do Burst Bison não tem mola, ok? Para completar o gatilho, você só vai deslizar essa parte em vermelho aqui nessa outra partezinha do gatilho para ficar mais tranquilo. Pronto. Depois de deslizado, você tem o enorme gatilho do Burst Bison. Muita coisa nesse Bidaman, é bem grande, né? E aí só falta encaixar os braços e pernas. Para isso, basta você encontrar aqui o encaixe certinho. Se você quiser tirar os chifres dele para
para ficar mais fácil de poder colocar o parafuso, você só encaixa o parafuso aqui dentro. Ele vai entrar dessa forma. E aí vem uma pequena ferramenta para que você consiga apertar esses parafusinhos e deixá-los no lugar bonitinho. O mesmo do outro lado, com o outro braço, você encontra aqui o encaixe certinho, parafuso, dá uma apertadinha de leve, só para ele encaixar. E por fim, as pernas. Mesma coisa, a gente encaixa nesses dois circulozinhos aqui. Colocamos os parafusos e damos aquela apertada só para ele ficar no lugar. E aí sim, nós temos esse monstrengo aqui, que é o Burst Bison. Olha que design fantástico, mano! Com os adesivos ele fica um absurdo de bonito. E olha, é um Bidaman enorme, principalmente levando em consideração o gatilho dele. Vamos fazer uma pequena análise do que esse cara aqui pode fazer. O Burst Bison, na verdade, ele é um tipo poder. Como diz a embalagem, ele diz que tem 9 de poder, mas isso é um pequeno engano. E eu já vou explicar melhor o porquê. E ele diz também que tem 1 de Rapid Fire, o que eu também acho que não é muito verdade. Bom, de modo geral, a construção dele, como você pode ver, é até bem simples. Os braços são super simples, as pernas têm uma estabilização que, observando de baixo, você vê que a estabilidade dele é mais para frente. Isso porque você vai pegar ele de um jeito muito específico. Essa pegada é muito mais confortável graças a esses chifres que você tem aqui. Exatamente porque quando você vira ele e nota que o gatilho não tem uma mola, mas ele tem um pegador bem grande, você pode segurar com 2 dedos, apoiando o polegar aqui. Dá pra ver que ele é super anatômico, né? Ele cabe certinho. E a ideia é você segurar aqui no chifre dele, né? De uma maneira confortável para você. E empurrar a bidama com toda a força para que ela saia com uma potência muito grande do núcleo dele. O fato de ele não ter uma mola faz com que você precise puxar de volta para atirar de novo. E puxa de novo para atirar de novo. Então ele diz que não é muito bom para Rapid Fire, exatamente porque ele tem esse componente de você precisar resetar. Toda vez que você for atirar, você tem que puxar de volta. Mas isso lembra muito a característica do núcleo Roll, que veio no Lightning Scorpio, onde você pode segurar com o seu polegar e aí utilizar como Rapid Fire sim. Então ele é muito eficiente para Rapid Fire, levando em consideração que você pode pegar ele dessa maneira aqui. A pegada dele é bastante confortável por causa do chifre dele, como eu comentei mais cedo. Você pode colocar os seus indicadores aqui, dessa forma, e os seus dedos médios eles vão apoiar embaixo do chifre, talvez aqui no braço dele, para que você tenha então a opção de colocar 2 polegares aqui. Você coloca os 2 polegares no gatilho dele para que você consiga atirar com muita força. Você vai empurrar a bidama literalmente com toda a força que você puder, porque esse Bidaman é inteiramente focado na sua própria força física. Isso fica bem claro com o personagem que utiliza ele no anime. Ele usa muita força física e o Burst Bison é feito para isso, para que você atire com muita força. E você utiliza 2 polegares para isso, ou então você pode segurar ele com 2 dedos aqui, segurando dessa forma ou dessa forma, como você preferir, como você achar mais confortável para segurar ele, e você então usa a sua outra mão para você poder atirar com toda a força. Você vai simplesmente fazer esse movimento e sempre muito forte para que a bidama saia do núcleo dele. Essas características são bem interessantes e importantes para que ele tenha um tiro poderoso. Contudo, todo esse poder que você pode extrair dele tá aqui no núcleo, e como esse núcleo segura a bidama dentro dele. Esse é um núcleo que lembra bastante a resistência que ele causa aqui, essa tensão que ele tem aqui no centro é muito semelhante à mesma tensão que nós vimos no Thunder Leo, que eu abri recentemente no canal. Então ele é forte sim. Ele é o mais forte? Eu acho que não, porque ao mesmo tempo que ele tenha uma boa resistência aqui, ela não é tão forte quanto poderia ser. Não justificam os 9 de poder que a embalagem nos mostra, mas ao mesmo tempo ele também não justifica o 1 de Rapid Fire que a embalagem nos mostra igualmente. Isso porque, mesmo ele não sendo tão forte, não pense nele como um tipo poder, pense nele como um tipo Rapid Fire. É curioso e é talvez um pouco estranho falar dessa maneira, mas é aquilo que eu falei pra você. Quando você coloca uma magazine na parte de trás dele e você consegue segurar o gatilho de uma maneira eficiente com o seu polegar, então você tem
todo o conforto para segurar nos chifres e aí fazer vários tiros em sequência sem depender de mola, vai depender apenas do movimento da sua mão e de como você vai controlar o seu Bidaman. É um gatilho extremamente confortável e isso por si só já vale muito a pena nele. O fato de você ter onde apoiar os seus polegares para que você consiga atirar com força torna ele ainda mais interessante, especialmente para Rapid Fire. De novo, ele é um Bidaman fraco? Não, ele não é um Bidaman fraco. Ele é um Bidaman extremamente forte? Também não, ele não é extremamente forte, mas ele é excelente para Rapid Fire. Ele ainda tem mais uma pequena mecânica que a embalagem nos mostra, que é quando destacamos os chifres dele. E esses chifres você consegue encaixar aqui nas mãos dele. Você vê que tem uma elevação aqui no bracinho e você tem aqui um espaço para você deslizar essa parte do chifre aqui. O mesmo do outro lado, você consegue deslizar aqui. E então você tem essa configuração dele aqui. Essa é uma configuração que ele usa para estabilizar na frente. Afinal de contas, quando você segura ele para você lançar a Bidama, você vai talvez segurar ele um pouquinho para frente. E é um segundo modo bem interessante para ele ter estabilizadores, mas ele tem um pequeno problema. Essa peça que estabiliza, como você pode ver, é muito fininha e ela quase não tem contato com o chão. E como dá para ver muito bem aqui, ela não tendo esse contato com o chão, ela não oferece essa estabilização que deveria oferecer. É muito mais interessante para você, como jogador, ter uma pegada melhor para os seus indicadores utilizando os chifres dele, já que as partes da mão aqui não vão funcionar como deveriam funcionar. Ainda assim, como eu falei, é um Bidaman bastante contraditório, porque ele, como tipo de poder, acaba sendo melhor para Rapid Fire, porque depende muito do uso. Mas eu quero colocar isso em prática, eu quero dar uns tiros com ele e ver se ele realmente não é tão forte assim, e também fazer alguns testes de Rapid Fire, por que não? E para testar a força do Burst Bison, eu vou colocar ele com alguns alvos, mas primeiro vamos começar com um teste bem básico. Eu alinhei alguns alvos lá, vazios mesmo, como se fosse um boliche, pra gente ver como ele vai se sair. É claro que eu vou usar a Bidama que veio com ele, aquela Bidama clássica de vidro, então vamos lá. Ok, ele é bastante forte, nada preciso. Beleza, vamos mais uma vez. Ah, ok, bacana. Dessa vez vamos com um alvo um pouco maior e com 4 Bidamas aqui dentro, ele tá bem pesado. Quero ver se o Burst Bison vai ter força suficiente para derrubar ele. Oh, ele é forte, ele consegue derrubar esse alvo pesadão. Cara, ele é bem forte. Agora chegou a vez dele, aquele alvo que era um pouco mais difícil de derrubar, da Hasbro, com 2 Bidamas dentro para deixar ele um pouquinho mais pesado. Vamos ver se o Burst Bison é capaz de derrubá-lo. Ok, ele empurrou, mas não conseguiu derrubar. Oh, conseguiu derrubar, da hora. Na segunda, beleza. Agora chegou a vez de testar o Burst Bison com a Tornado Magazine para ver como ele vai se sair em Rapid Fire, como eu havia comentado mais cedo. O desafio é bem simples, basta derrubar aqueles pinos todos ali. Muito interessante. E no fim, esse é o Burst Bison. Como dá pra ver, ele é um Bidaman bastante eficiente para Rapid Fire, não deixou a desejar, porque o único trabalho que você tem é puxar o gatilho de volta todas as vezes que você quiser atirar. Uma mola facilitaria isso, mas como a embalagem especifica, esse não é o propósito dele é ser um tipo poder. Como tipo poder, porém, ele é bastante forte sim, mas isso tudo vai depender da sua força e de como você atira. Afinal de contas, quando você utiliza a Bidama e você não faz força nenhuma, você só empurra ela com o gatilho,
Ele pode até ser um pouquinho forte, mas ele tá longe de ser forte o suficiente quando você coloca toda a força do seu braço para empurrar a Abidama, e aí sim você tem o potencial do Burst Bison completo. O modo de estabilidade, como comentei também, não é funcional exatamente, porque os chifres acabam nem tocando o chão, mesmo assim a superfície é muito fininha e não ajuda muito mesmo. É muito melhor você ter uma área melhor para você ter um apoio com os dedos, e aí sim você tem um Bidaman bem interessante. Então, como tipo poder, ele é ok. Como Rapid Fire, ele é muito melhor do que como tipo poder, definitivamente, exatamente porque ele tem uma habilidade boa nesse gatilho que é extremamente confortável, seja com uma mão e empurrando a Abidama, ou colocando 2 polegares ou apenas um para dar o Rapid Fire. Agora, um detalhe que eu notei enquanto eu fazia alguns testes com ele é que o Power Block sai com muita facilidade, principalmente quando você aplica muita força no tiro. O Power Block acaba desencaixando várias vezes e aí é preciso recolocá-lo. Então é compreensível e eu entendo o motivo da Hasbro ter parafusado o Power Block nos núcleos deles para que não tenha esse problema dele ficar caindo. A própria Takara-Tomy corrigiu esse erro, colocando aqui nos lançamentos futuros uma pequena pecinha que juntava o Power Block com o núcleo, assim ele não caía, ele não ficava separado e não tinha problema nenhum durante um jogo, uma partida, por exemplo. Mas mesmo com esse pequeno errinho do Power Block, esse é um Bidaman definitivamente, além de muito bonito na sua estante, excelente como tipo poder e ainda melhor como Rapid Fire. Eu sinceramente espero que você tenha curtido esse vídeo porque foi muito divertido fazer ele, então não esquece de deixar um gostei e até a próxima.